Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena e hoje eu vou falar sobre o segundo dia do Festival do Rio, que foi um dia tão legal, tão bacana. Foram 4 filmes, primeiro filme muito bom, segundo filme muito bom, terceiro filme muito bom. Eu disse, pô, mas que dia cinéfilo genial vai ser esse? E aí veio o quarto filme e arruinou tudo. Bom, os 4 filmes foram 11 minutos, do Jerzy Skolimowski, que é um filme que tem uma estrutura com linearidade entrecortada. É um filme que ele tem uma infinidade de personagens, são vários personagens aos quais nós vamos sendo apresentados à medida que o filme vai se desenvolvendo. Como eu falei, o título do filme é 11 minutos, porque ele se concentra numa série de incidentes que acontecem ao longo de 11 minutos, das 5 da tarde às 5h11 da tarde. E ele vai e volta no tempo, de uma maneira sem nenhum tipo de dica visual para o espectador, sem nenhum tipo de cor diferente ou de marca na tela diferente. A gente só vai percebendo em que ponto daqueles 11 minutos nós estamos, quando a gente passa a acompanhar personagens diferentes, em função de uma ação que é repetida aqui, de um personagem que a gente entrevê no canto da tela ali, de um personagem que cruza aqui, e dessa maneira a gente vai conseguindo montar a cronologia à medida que a gente vai vendo o filme. E esse tipo de filme, quando bem realizado, é sempre um exercício interessante. Não tem nada de original, né? Uma série de outros filmes já fizeram isso. A gente pode voltar em Rashomon, ou a gente pode pegar mais recentemente 21 gramas, Babel, enfim. Mas quando é bem feito, é interessante, porque só de estimular o espectador a participar ativamente da construção da cronologia da narrativa, a experiência já fica instigante. E o filme é um filme que a gente sabe que quando chegar no final dos 11 minutos, algo vai acontecer para entrelaçar a vida de todos esses diversos personagens que a gente está vendo. E como o filme, embora curto, ele deve ter, acho que ele tem um pouco mais de 1h20, ele vai criando uma expectativa em relação a esse momento que as histórias vão se cruzar. É claro que esse momento, o clímax do filme, tem que ser bombástico. E nesse sentido, o Skolimowski faz mais do que justo, porque realmente, não vou dar spoiler, mas o que acontece é realmente, chega até a ser engraçado, porque é tão exagerado de certa maneira, mas é montado de uma maneira tão bacana, é dirigido, a mise-en-scène é coreografada de uma maneira tão fascinante, que acaba funcionando, apesar do absurdo. É um filme que realmente, assim, até pelo ritmo crescente, pelo exercício de montagem, pelo exercício estrutural, é um filme realmente que me agradou bastante, esse 11 minutos. Outro filme que eu assisti hoje foi Green Room, que é um exercício de gênero. É um filme que gira em torno de uma banda, The Ain't Rights, uma banda punk, que vai tocar num lugar no meio do nada, para um grupo, num bar que eles sabem que é povoado por neonazistas, mas enfim, eles não são. Inclusive fazem até uma provocação ao público deles logo no início. E até então você pode estar achando que o filme vai girar em torno de questões ideológicas, de questões políticas, mas não, o filme logo se revela um exercício de gênero, porque esses caras, essa banda, testemunham um assassinato. E aí eles ficam encurralados no camarim, enquanto os neonazistas, o grupo de neonazistas comandados pelo Patrick Stewart, decide que eles têm que morrer, e eles ficam nesse embate. Como é que a gente vai sair daqui? Se a gente vai conseguir sair daqui? Se eles saem, eles vão ser mortos, mas se eles ficam, eles vão ser mortos. Nesse sentido, o filme lembra um pouquinho filmes como Assalto ao 13º Distrito. Eu até brinquei no Twitter, é uma espécie de Madrugada dos Mortos, em que os zumbis são substituídos por neonazistas. E é um exercício de gênero muito bem construído. Você vai ficando muito tenso ao longo do filme. É um filme corretamente claustrofóbico. As atuações são na medida para mostrar o desespero crescente daqueles personagens. O Patrick Stewart realmente consegue evocar um tom de ameaça sem elevar a voz, sem ser nada gritado, ou exagerado ou caricatural. Não, inclusive até um cara que se mostra contido, ele tenta não elevar a voz, e ele é extremamente ameaçador. É um filme que realmente provoca uma tensão muito forte, e realmente, como exercício de estilo, exercício de gênero, é um filme muito bom. Outro filme bacana que eu vi hoje, lembrando que eu vou escrever sobre esses filmes todos no Cinema em Cena. Inclusive eu já escrevi sobre os filmes que eu comentei em vídeo ontem. O terceiro filme foi um filme do Johnny To chamado Escritório,
que é um filme que também me surpreendeu muito, porque ele é um musical com um visual influenciado pelo expressionismo. Eu digo influenciado porque a questão chave do expressionismo, que é expressar fisicamente questões internas dos personagens, está lá. O cenário do filme, a fotografia do filme ajudam a expressar o que os personagens estão sentindo, estão vivenciando. Mas, como eu falei, é um musical com influência expressionista sobre o mundo das corporações e a lógica impiedosa do capitalismo. E é um filme que funciona muito bem, é um filme que ele nos apresenta vários personagens, cada um com seus dilemas, e a gente consegue entender quais são os dilemas de cada um desses personagens. A gente conhece esses personagens, eles não tem nada de unidimensionais, de caricaturais, eles são personagens complexos que ao mesmo tempo são capazes de atos nobres, mas também de atos extremamente egoístas. E o que eu acho interessante nesse filme de Johnny To é que seria muito fácil ele fazer um filme condenando a lógica capitalista, incluir, por exemplo, CEOs, né? Empresários e executivos impiedosos, cruéis, cruéis, frios. E não, os personagens no filme, eles não são vilanescos. E isso é interessante, porque ao longo do filme, quando eles fazem coisas que nós... Poxa, né? Que coisa absurda fazer isso. A gente percebe que a própria lógica das corporações, a própria lógica capitalista leva aquele tipo de ação, mesmo que os caras não sejam vilões. Então, nesse sentido, acaba sendo uma crítica muito mais mordaz, muito mais eficiente do que se ele realmente tivesse partido para vilania de personagens e tal. É um filme muito interessante. Como eu falei, o design de produção do filme é algo espetacular. Ele não só consegue, através de detalhes minimalistas e basicamente construção através de luzes fluorescentes, neons, ele construir espaços completamente diferentes uns dos outros, como o escritório da corporação, o restaurante no qual o CEO costuma almoçar, um outro no qual eles fazem um lanche à noite. Não só ele expressa muito bem, recria muito bem, sugere muito bem esses espaços, mas eles dão uma impressão muitas vezes de que aquilo é uma prisão através das linhas verticais que compõem esse cenário. Ele faz muito bem esse trabalho de sugerir algo sobre como aqueles personagens se sentem. Eu gostei muito desse filme. E aí nós chegamos ao último filme do dia, que era um filme que eu estava até com uma certa esperança, porque é um filme com John C. Reilly, que é um ator que eu adoro, sobre um comediante stand-up decadente que viaja pelo sul dos Estados Unidos, sudoeste dos Estados Unidos. E eu falei, pode ser interessante. Pensei que ia ser algo, um estudo de personagem, no mínimo interessante, misturado com road movie, e o filme, ele é um teste de paciência. O comediante do filme, a persona dele no palco é uma persona desagradável, mas por incrível que pareça, fora do palco, ele é ainda mais desagradável, e o ator que interpreta esse comediante é um ator que faz uma composição desagradável. E o filme é todo desagradável, a trilha do filme é desagradável, é um filme que tem uma montagem desagradável, é um filme que tem um roteiro desagradável, é um filme que provoca uma experiência desagradável, é um filme que eu acabei torcendo para que todas aquelas pessoas nunca mais façam nada nas suas carreiras, e eu fiquei pensando que realmente era uma péssima noite, uma péssima maneira de acabar a noite vendo esse filme chamado Entertainment, cujo título é de uma ironia, porque aliás, é proposital a ironia do título, mas funciona em vários níveis. Eles acham que o título é irônico em relação ao personagem, mas ele é irônico também em relação ao espectador, que é torturado durante 1h40. E eu realmente queria, a certo momento, que o cinema pegasse fogo, para a gente ter que sair dali sem eu falar que eu saí do cinema antes do filme acabar, e eu fiquei até o final, e eu mereço um troféu por isso. E é isso, eu vou comentar sobre os filmes no Cinema em Cena, um texto com um pouco mais de detalhes, e também estou falando no Twitter, e amanhã eu volto, assine o canal. Eu nunca peço para assinar o canal, mas enfim, eu vou publicar um vídeo por dia, é mais fácil para você acompanhar. Então estou falando isso para o seu bem. Um grande abraço e bons filmes.